E às 2h35, interrompemos brevemente aqui a nossa rodada de manchetes, porque estamos em contato com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Está repercutindo bastante uma declaração do senhor à Folha de São Paulo de que o programa Mais Médicos será provisório, já que caberá aos municípios, de acordo com a Organização dos Serviços de Saúde, contratar médicos e não ao governo federal. O senhor vê um prazo para que o programa Mais Médicos seja extinto, ministro? Olha, o programa Mais Médicos tem 3 pilares. O primeiro deles são os convênios que foram feitos com bolsistas para o atendimento da necessidade imediata. São os quase 20 mil médicos que estão no Brasil. O segundo deles é a criação de novos cursos de medicina, que já muitos, quase uma centena, foram criados, ou mais de uma centena de cursos criados no Brasil. E vão produzir médicos que lá ao longo do tempo substituirão os bolsistas. O terceiro é a ampliação da residência médica para qualificar esses profissionais no atendimento dessas demandas de médicos da família e programas de saúde da família e postos de atenção básica. Então, é evidente que o programa é um programa permanente, porque formou os profissionais e os cursos continuarão de forma permanente, mas a parte dos bolsistas é que é transitória. Enquanto existir um posto de trabalho no Brasil em que médicos brasileiros não queiram estar, os bolsistas estarão ocupando este lugar. Portanto, essa fase dos bolsistas é transitória. O que se espera é que ao longo do tempo, quando tivermos médicos suficientes, nós possamos, dentro de uma reforma do Pacto Federativo, que constou no primeiro discurso. Alô, ministro? Perdemos contato com o ministro da Saúde, que falava a respeito do futuro do programa Mais Médicos, que hoje conta com 18 mil profissionais, sendo pouco mais de 11 mil cubanos e 7 mil de outros países, inclusive países europeus como Portugal. Confirmando aí que, me parece, ele não chegou a terminar a resposta, né? Mas ele trocou o P de provisório pelo P de permanente na resposta que deu. Usou a palavra permanente. Usou a palavra permanente no que diz respeito ao programa. Agora, a vinda de médicos de outros países, nesse caso específico do Mais Médicos, principalmente de Cuba, ele deixou claro que pode, de fato, ser interrompida em algum momento. O conceito do programa será mantido porque, de certa forma, ele ajuda a formar um contingente maior de médicos no país. É bom a gente lembrar daquele detalhe que mencionamos no comecinho do programa, de que 2.500 municípios só têm médicos do Mais Médicos, A gente está falando de metade do país. Parte desse cenário porque há uma emenda na Constituição determinando que o pagamento dos salários de funcionários públicos nos municípios não pode ser superior ao pagamento do salário do prefeito. E aí o ministro disse o seguinte: isso precisa mudar. Há cidades pequenas em que o prefeito ganha 3 mil, 4 mil reais. O médico não trabalha por isso, Então, como seduzir médicos sem oferecer um salário mais poupudo, Tem gente que não vai mesmo se sujeitar a ir parar numa região com pouca infraestrutura para trabalhar, enfim, uma cidade mal assistida pela saúde, de maneira geral, para ganhar 3 mil, 4 mil reais, O médico vai atrás de um salário que dê a ele a possibilidade, por exemplo, de permanecer atuando como um médico integrante do programa Mais Médicos. A gente está com dificuldade para refazer o contato aqui com o ministro da Saúde. Maiara tá ligando e nem chama. Talvez a gente deva entrevistar o ministro das Comunicações também. Aí não é possível, a gente não consegue nem ligar pro ministro, que tá dando ocupado, a ligação nem é completada. Enfim, continuaremos tentando aqui, enquanto isso a gente segue com as principais notícias do dia. O número de alunos especiais em escolas comuns cresceu 6 vezes em 10 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
O total subiu de 114 mil para mais de 750 mil estudantes. Segundo especialistas, o número subiu devido a mudanças na legislação. Em junho, o Supremo Tribunal Federal proibiu escolas de cobrarem taxas na mensalidade das crianças com deficiência. 17 presos de alta periculosidade do Rio de Janeiro são transferidos para presídios federais fora do estado. O pedido foi feito pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e pelo Ministério Público como medidas de segurança para a Olimpíada. Os detentos foram levados em um avião da Polícia Federal. Agora faltam 20 para as 3, de volta conosco aqui o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, eu mencionava aqui uma declaração do senhor a respeito da quantidade de municípios que só tem médicos do Mais Médicos, 2.500 cidades. A gente está falando de metade do país praticamente, né? Como resolver esse problema, já que o senhor também mencionou a emenda na Constituição que determina que a remuneração de funcionários públicos nas cidades não pode ser superior à do prefeito, e nós temos cidades em que o prefeito ganha R$3.000 de salário. É exatamente esse contexto. Por isso é que o governo federal decidiu estabelecer os Mais Médicos. O governo investe hoje R$3 bilhões ano dispondo médicos para o sistema de saúde de diversos municípios, e o objetivo evidente é que esses postos sejam ocupados por brasileiros. A carreira médica, ela se dá nos municípios, né? É ali que se estabelece a carreira do médico, porque o município é o responsável pela atenção básica. Então, precisamos, ao longo do tempo, chegar a esse resultado. Então, este é o conceito que o Brasil estabeleceu de ação descentralizada aos municípios. Para isso, nós temos dois grandes desafios. A revisão do Pacto Federativo, porque os municípios estão com pouco recurso. Quando fizemos a Constituição, 30% de toda a arrecadação estava na União Federal, e hoje 70% de toda a arrecadação está na União Federal. Então, é preciso colocar mais recursos nos municípios e retirar este dispositivo constitucional que diz que o teto do salário de qualquer servidor no município é o teto do salário do prefeito, porque senão não vamos, evidentemente, ter médicos indo trabalhar pelo salário do prefeito em municípios menores e distantes. Essas são questões que se resolverão em 10 ou 20 anos. E em quanto tempo será feita a renegociação desses contratos, ministros? E mais, o governo cubano, por exemplo, que responde pela maioria dos médicos do programa, já foi informado oficialmente dessa futura mudança? Sim, a medida provisória que tramita no Congresso do Mais Médicos foi os convênios que eram de 3 anos. Os convênios estão com a Organização Pan-Americana de Saúde. Os convênios, e tem médicos brasileiros, milhares deles no programa Mais Médicos também. Mas o convênio só permite 3 anos de permanência nessa condição de bolsista. Esta medida provisória autorizou a extensão de 3 anos, renováveis por mais 3. Portanto, só o texto da medida provisória já é a confirmação de que este período de bolsista é um período temporário, né? Está estabelecido na própria lei, tanto na primeira como na segunda, agora na renovação do Mais Médicos. Agora, cada vez que nós vencemos o convênio, se ainda existirem, se todos os postos de trabalho não estiverem preenchidos por médicos brasileiros, nós renovaremos o convênio, pediremos autorização ao Congresso para renovar de novo o convênio até que todos os postos sejam preenchidos por brasileiros. E aí, depois que tivermos médicos em todos os lugares, vamos tentar regularizar a situação, permitindo condições financeiras para que os municípios possam contratá-los e condições legais para que possam pagar salários justos. Ministro, obrigado pela atenção. A gente sabe que o senhor está em trânsito aí na correria para cumprir sua agenda. Obrigado pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um abraço, à disposição.